paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queremos agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio de poder retornar a este momento de reflexão. Agradecer também ao nosso estimado pastor, presidente, o pastor Ailton José Alves, pela confiança e oportunidade de podermos estar aqui contribuindo com a palavra de Deus para as nossas vidas. Para isto, quero convidá-lo a abrir um exemplar da Bíblia Sagrada, se você o tem nesse instante, abrir no Evangelho conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 35 e 36, para uma breve reflexão. A palavra de Deus nos diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Querido, quero nesse instante falar sobre a fé como um instrumento de milagre para as nossas vidas. Quando nós observamos o texto e o seu contexto, nós vamos ver que no versículo de número 2 do mesmo capítulo, a Bíblia diz que o principal da sinagoga, por nome de Jairo, ele procura Jesus. E a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele se prostra aos seus pés. Quem conhece a história de Israel, do povo de Deus, sabe que não era nada comum para um principal da sinagoga, um responsável pela igreja judaica, ele se prostrar aos pés de Jesus. Até porque eles não acreditavam que Jesus era divino, era enviado de Deus, era o Filho de Deus enviado. Mas, meus amados irmãos, a gente observa que esta atitude deste homem nos mostra que era resultado de um sofrimento, de um momento que ele estava passando. Talvez ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos seus milagres, da sua trajetória de milagres na Palestina, em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, mas a sua religiosidade não permitia procurá-lo. Não acreditava que ele era divino, enviado de Deus, o Filho de Deus, que havia vindo com o objetivo de entregar a sua vida, morrer por nós. Mas a Bíblia mostra no versículo de número 3 que isto era resultado de um sofrimento. Esta procura, essa busca por Jesus, era porque a sua filha, no versículo 23, diz que a sua filha estava moribunda. A expressão moribunda, ela nos leva a entender de que ela estava à morte, para morrer, estava nos últimos momentos. Alguns intérpretes entendem que ela estava agonizando. E naquele último momento, naquela última tentativa de encontrar solução e ajuda, ele procura Jesus. E a Bíblia diz que quando ele procura Jesus, ele rogava, lhe pedia muito, insistentemente, dizendo: venhas, imponhas a mão sobre ela, para que sare e que ela viva. A palavra de Deus mostra, irmãos, que Jesus foi com ele. Eu entendo que quando Jesus ele diz a Jairo que vai na casa dele, o coração de Jairo encheu-se de esperança, porque a esperança é um meio pelo qual a gente se alegra muito, quando nós temos a expectativa de alguma coisa que vai acontecer. O coração enche de esperança, depositando essa esperança em alguém. E quando Jesus diz que vai à casa de Jairo, o coração se encheu de esperança. E, meus amados irmãos, a Bíblia diz que com essa esperança no coração, ele segue Jesus, a multidão também o segue, mas no meio do caminho algo inesperado acontece. A palavra de Deus vai nos contar que uma mulher, versículo 25, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, ela rompeu a multidão mesmo sabendo dos riscos que ela estava enfrentando por ser uma mulher imunda. E os imundos, eles precisavam estar afastados da sociedade. Mas como uma última alternativa, ela enfrenta aquela multidão e toca em Jesus. Eu quero aproveitar este momento, abrir um parêntese, que talvez você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida. Mas esta mulher, mesmo sabendo dos desafios que ela tinha na sua vida, da enfermidade, também a ameaça de sofrer alguma retaliação por ser uma mulher imunda, ela não hesitou em enfrentar a multidão. Ela enfrentou e tocou em Jesus. E eu quero nesse momento dizer a você
que o Jesus que você serve, o Jesus que nós pregamos, ele está disponível, aleluia, a ser alcançado por você. E a Bíblia diz que esta mulher, quando enfrenta a multidão e toca em Jesus, ela alcançou o milagre. De modo que ela, ao tocar em Jesus, a Bíblia diz que quando ela colocou o objetivo de tocar, e a Bíblia diz que ela disse, tão somente eu serei sarada, curada. E a Bíblia diz que no momento em que ela tocou, logo secou-lhe a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Que bênção, glória a Deus. Jesus, ele é a fonte da cura, ele é a fonte do milagre. Se você está precisando de um milagre, Jesus, ele é a fonte. Toque nele pela fé, toque com esperança, com fé, sabendo que ele vai fazer o milagre que você precisa. De modo que, naquele momento, a Bíblia diz que Jesus conheceu que saiu poder, virtude de si para curar. Ele pergunta quem me tocou, mas os discípulos logo diz, mestre, tu vês que a multidão te aperta e te oprime e perguntas quem me tocou. Mas Jesus, sabendo que aquele toque foi diferente, foi um toque de necessidade, de alguém que estava precisando e que sentiu sair poder para curá-la, ele disse, alguém tocou-me, mas tocou-me diferente, porque eu senti que saiu poder para curar. Glória a Deus. O texto diz que ele rodava em redor para ver quem fizera isto, quem havia lhe tocado. Então a mulher sabia que ele tinha tocado e acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou diante dele e contou-lhe a verdade, dizendo, mestre, foi eu que te toquei. É interessante que naquele momento Jesus, ele faz, ou diz uma expressão muito interessante. Ele disse, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele disse assim, vai em paz e ser curada deste mal. É interessante, irmãos, que aquele momento foi crucial para Jairo. Jairo estava com o coração cheio de esperança, depositada em Jesus. Mas Jairo percebeu que a fé era exatamente o instrumento pelo qual ele precisava, aleluia, ter para alcançar o milagre. E a Bíblia diz que naquele momento, quem sabe, eu entendo pela palavra de Deus, que o coração de Jairo agora não mais comportava apenas a esperança, mas agora a fé. Porque o próprio Jesus disse, a tua fé, aquela mulher, te salvou. É interessante salientar que há uma diferença entre fé e esperança. Embora pareçam as mesmas coisas, mas é diferente, porque a esperança, ela depende de alguma coisa. A esperança é uma expectação depositada em alguma coisa. Mas quando esta coisa desaparece, a esperança vai embora. Há ditados que dizem que a esperança é a última que morre, mas ela morre. Há quem diga também que a esperança, ela em um momento de grande dificuldade, quando vem a morte, aleluia, ela logo desaparece, porque ela depende de alguma coisa. De modo que quando ele estava ali com Jesus, o coração cheio de esperança e cheio de fé, a palavra de Deus mostra que alguém se aproxima, alguém, funcionário da casa daquele homem da sinagoga, disse, não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta. E agora, meus irmãos, eu entendo pela palavra de Deus que a esperança que Jairo tinha, a esperança, porque é um outro ditado que diz que enquanto há vida, há esperança. Mas agora a Bíblia diz que a menina morreu, a esperança de Jairo foi embora. E eu entendo, irmãos, que naquele momento só restou a fé, porque a esperança foi embora. E a fé, irmãos, diante do medo, ela começa a se esvair, porque o medo é inimigo da fé. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para Jairo, aleluia, naquele momento em que alguém disse a ele, a sua filha morreu, Jesus olhando para ele, entendendo que a fé seria o instrumento do milagre, daquele momento difícil ser revertido, ele olhou para Jairo e disse, Jairo,
Não tenha medo, porque o medo afugenta a fé. Mas ele disse apenas creia, tenha fé. Eu quero nesse instante dizer a você, talvez você tenha sido dominado pelo medo na sua vida. A circunstância que você está vivendo aí, nesse instante, é de medo. E este medo está afugentando a sua fé, está tirando a capacidade de acreditar, de crer que Deus vai reverter o quadro que você está passando. Mas neste momento, Jesus, pela sua palavra, está falando a você, ao seu coração: não temas, não tenha medo, apenas creia, tenha fé. Glória ao nome de Jesus. A fé é o instrumento para o milagre. A palavra de Deus nos conta em João capítulo 11, que quando Lázaro havia falecido, a Bíblia diz que Marta veio em desespero, dizendo: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Mas ela não creu, ela disse: eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, fé, aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Talvez você não está vendo nada, talvez você não está acreditando, aleluia, não está vendo nada, aleluia, no seu caminho melhorar, mas neste momento eu quero lhe dizer: tenha fé, tenha esperança, confie no Senhor, aleluia. A palavra de Deus também nos diz em João 11, 26, na continuação da história de Lázaro, ele diz assim: quem crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus. Observe que a fé é esse instrumento de confiança. E eu quero neste instante dizer a você que naquele momento, aleluia, Jairo encheu o seu coração agora de fé. E quando Jesus foi à casa de Jairo, um grande tumulto, um grande alvoroço, as pessoas planteavam e choravam. Mas naquele momento Jesus chegou. E quando Jesus chega, o cenário é mudado. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele disse no versículo de número 39, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas está dormindo. Eu quero abrir um parênteses para dizer: este problema que você está enfrentando não é insolúvel. O Deus que você serve, ele vai mudar este quadro, mas ele está dizendo: tenha fé. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus fez sair aqueles que riam dele. E naquele momento ele tomou aquela menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer levanta-te. Deus está dizendo pela sua palavra: tenha fé, se levante, confie, tenha esperança. O milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero orar por você nesse instante. Feche seus olhos nesse momento. Deus tem uma bênção para a sua vida. Justo e eterno Deus, Pai Celestial, queremos agradecer pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Queremos te pedir nesse momento, Senhor, acrescenta-lhes a fé, lhe dê vitória neste momento difícil que ele está passando, nesta dificuldade. Que a sua fé seja acrescentada para ver o milagre que Tu vais realizar. Continua ajudando e abençoando em nome do Senhor Jesus. Obrigado, querido, pela sua atenção. Continue acompanhando a nossa programação.